Oi, pessoal. Vocês estão vendo a pergunta da live de hoje? Por que os bonzinhos só se dão mal? Você saberia a resposta? Alguma vez você já escutou alguém perguntar sobre isso? Você já perguntou sobre isso? Eu creio que sim. Mas alguém sabe me responder por quê? Bom, em primeiro lugar, a pergunta está incorreta. Não deveríamos perguntar dessa maneira, porque não faz sentido. Eu lembro que, quando eu fazia faculdade, eu conheci uma garota que ela é realmente uma garota muito brilhante, certo? Era muito boa, né? Academicamente ela estava fazendo sucesso, certo? Mas quando as coisas não acontecem do jeito dela, ou né, ela se decepcionou com algumas pessoas, ela sempre fala a mesma coisa, sempre pergunta a mesma coisa, porque os bonzinhos só se dão mal. Sendo que eu não sei porque ela se autodizia que ela bonzinha, boazinha, certo? Porque eu já vi ela fazendo as mesmas coisas com as outras pessoas e cometendo os mesmos erros que as outras pessoas cometem. Mas ela não se dá mal sempre, não. Talvez em cada 10 coisas que acontecem com ela, talvez uma não deu certo, ou são coisas pequenas, coisas que não aconteceram do jeito que ela queria, tá? E ela sempre fala isso. Às vezes ela fala isso em relação com umas pessoas que ela se decepcionou, mas como eu observava bem ela também agia da mesma forma com as pessoas. E quando as pessoas faziam a mesma coisa, ela falava isso. Porque os bonzinhos só se dão mal. Olha, a maioria das pessoas como todos os seres humanos, têm os seus defeitos, suas qualidades. Às vezes tem coisas que acontecem que você não tem como evitar. E eu já tinha falado em alguns vídeos anteriores. O mundo só gira. O mundo não vai existir se não acontecer alguma coisa. A gente não vai ter lição na vida se a gente não tiver a experiência. A gente não nasce aprendendo, tá? E algumas pessoas, elas são muito inteligentes, certo? A ponto de saber que elas também não são pessoas perfeitas. E da mesma forma que elas tratam as pessoas, claro que ela pode conhecer as pessoas que realmente, que também fazem a mesma coisa, né? Que tratam ela da mesma maneira que ela trata as pessoas, certo? Mas as pessoas, mesmo assim, sabendo que elas cometem os mesmos erros que outras pessoas cometem, elas falam que elas se autodizem que são boazinhas, porque o ser humano tem esse senso de importância, de ser o mais importante, de acreditar que nunca está fazendo nada de errado. E por isso que tem esse senso de importância. Mas algumas pessoas também, quando eles veem outras pessoas se dando melhor e a vida dela não é comparável às outras pessoas, elas também falam, só bonzinhos se dão mal. Mas já, mas essas pessoas já conseguiram achar uma resposta para o sentido da vida. Qual é o sentido da vida dessas pessoas? Às vezes elas falam, elas dão uma resposta que parece que elas não dão importância para certas coisas, mas de repente elas falam, mesmo assim, elas dão importância, certo? Elas vão reclamar que a vida tá ruim,
Mas quando você pergunta qual é o sentido da vida dela, ela só dá uma ou duas coisas que realmente qualquer um pode ter. Ela é tão simples, e ela pode ter. Então, eu lembro de um noticiário que eu vi, e não foi só uma vez, eu fiquei assim, impressionada que não é só em um país aconteceu a mesma coisa, mas eu vi outras histórias parecidas, que numa escola em Minas Gerais, uma professora que morreu incendiada tentando salvar os alunos. Uma sala de 28 alunos, ela sacrificou a própria vida, porque tinha uma pessoa que era o agressor, que incendiou a creche, a professora, né, defendeu os alunos e ela acabou morrendo incendiada. Também houve uma história aqui em Taiwan, muitos anos atrás, um ônibus escolar que pegou fogo e a professora começou a tirar os alunos do ônibus, não saiu do ônibus, tirou todos os alunos do ônibus, aí ela foi a última a sair do ônibus e morreu assim, incendiada. Mas naquele momento, será que essas professoras fariam essa pergunta no momento que elas estão salvando os alunos? Elas fariam essa pergunta porque os bonzinhos só se dão mal? Elas nem tiveram tempo para pensar nisso. E às vezes as pessoas é incrível, né? Que algumas pessoas elas fazem essas perguntas quando são coisas pequenas que se tornam grandes para elas. Enquanto algumas pessoas estão lidando com coisas tão pesadas que não podem ser evitadas. Mas nem por isso elas questionam esse tipo de pergunta. Algumas pessoas não têm nem escolha. Claro que eu não posso dizer que não posso fazer, é muito relativo, não posso comparar, né? Uma situação, claro que se uma pessoa realmente não está satisfeita, eu não posso tirar a razão dela, eu também não posso usar esse como exemplo para justificar a insatisfação dela. Mas eu faço esse vídeo porque eu queria falar para as pessoas. Procure um sentido para sua vida antes, certo? Saiba o que realmente você quer. E quando você souber realmente o que tenta ver o que você pode, o que pode acontecer com você. Quando você tem seus sonhos, quando você tem suas metas, não pense apenas no resultado. Pensa quais são os obstáculos que você pode presenciar nesse longo caminho. Muitas vezes as pessoas pensam que podem conseguir as coisas de mão beijada, de bandeja, coisas podem cair do céu, mas não é assim. Não é que só bonzinhos se dão mal. Todos nós, os bonzinhos, os malvados, quando a gente está no caminho para atingir as nossas metas, a gente passa por vários obstáculos e a gente tem que lidar com elas. É isso, pessoal. Tchau, gente.